Ô, Ô, Júnior, Oi, Jane. Júnior, Pois não. eu posso fazer uma pergunta para Adalberto e para Miriam? É lógico. claro. Ô, Miriam, Adalberto, de qual editora é o Evangelho Que a gente que lê? vocês têm? Qual que é a editora? Da Lake, da LAC. Não, Lake. porque o meu tá velhinho, aí eu comprei essa semana, comprei um para mim para doar lá no centro que eu frequento, né? E eu queria aquele igual de vocês, Espiral. Que é do Mas Herculano eu não Pires. me Esse. lembro que editora que é, que eu tô achando que ele não vai vir bem como eu quero, não. Eu tenho, a gente tem esse que é do Adalberto e eu tenho um outro que é de outra editora, né? Deixa eu ver qual é o outro. Se não me engano, tem 4 ou 5 tradutores do Evangelho, né? Tá. Lá no Batuíra, a tem gente esse tem outro toda a aqui. codificação do Herculano Pires em espiral para facilitar o estudo. Então, porque assim, rapidinho, viu, Júnior? Eu Tudo queria bem. um que viesse com as preces, né? E parece que esse que eu comprei não vem as preces, aquelas preces que tem no final. Por Eu acho favor. que é isso. Vou esperar chegar, depois eu vejo. Tem o Obrigada, capítulo viu? 28? Só um instantinho, deixa eu ver se tem o capítulo 28 aqui. Tem. Tem. O outro que eu tenho é da editora M. Tá. Eu vou ver Tradução de certinho. Tá para Mateus chegar? Camargo. Ó, é esse aqui, ó. Esse é o que eu tenho. Dá para ver? Tá. Tinha esse. O que eu comprei é uma capa azul com Jesus na capa. E Mas eu esse não me aqui é o do Adalberto. Deixa eu mostrar de pé, peraí. Tá bom. Obrigada, viu, Miriam? Nada, imagina. Desculpa. Imagina. Não, tudo bem, turma. Podemos começar então? Podemos. Gente, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, viu? Pelas participações. Eu convido todos a elevarem os pensamentos então a Deus e a Jesus, como nós fazemos de costume, agradecendo pela oportunidade desse reencontro, pedindo então a Deus em nome de Jesus para que os mentores envolvam a todos nós em nossos lares, nos bons recursos influídos, boas energias e amor, e envolvido também a todos os irmãos desencarnados necessitados de ajuda, que sejam todos atendidos em suas necessidades pelos mentores. E agradecendo então por tudo que estamos recebendo, que possamos dar início então a mais uma live com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Adalberto e Miriam, é com vocês. Capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Está ouvindo bem? Estão todos ouvindo bem, gente? Dá um joinha. Sim. A Rosana está ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, sim. Obrigado. Beleza. Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe.
não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite para todos. Fala, Luizão. Boa noite, Luizão. Você tá bom? Boa noite, e aí, Fábio? Bom? Graças a Deus. Tá tudo bem com a Andréia? Tá tudo bem. Saudade de todo mundo aí. Nem fala, Saudades Luizão. suas também, Luizão. Poxa vida. A Miriam acabou de fazer a exposição do Evangelho, Luizão. O tema foi os falsos cristos e os falsos profetas. Não é isso, Miriam? Isso. O Adalberto gostaria de comentar alguma coisa sobre o tema? Curiosamente, eu estou fazendo a tradução do Livro dos Espíritos
do francês para o português, né? É um trabalho que o Hélio e o Júnior estão fazendo. Eu estou fazendo um pedacinho aqui em Santos. E essa semana estava lendo sobre isso. As perguntas que estavam sendo traduzidas eram sobre os espíritos brincalhões, né? Os zombateiros, tudo isso. E também fala dos encarnados, né? Só que esse texto aqui foi João que escreveu numa das suas cartas, na Epístola 1 do capítulo 4. Ele estava avisando as pessoas que praticavam o cristianismo lá atrás, né, no primeiro século, que eles deviam tomar cuidado com as comunicações que estavam vindo para eles, né, para aqueles grupos ali que eles estavam fazendo parte. Então ele vinha alertar para que alguns mistificariam a mediunidade, não os apóstolos diretamente, mas existem vários discípulos que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus e, de alguma forma, às vezes se aproveitavam desse conhecimento, dessas informações, para tirar benefício próprio, né? Então, ele estava alertando aos cristãos que tomassem cuidado com os que se falavam profetas, né? Profetas é o termo que se usava para os médiuns, né? Naquela época. Isso. É isso mesmo. Tá bom? Acontece Quer que acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade, por favor. acontece que esse cuidado que nós devemos ter com os falsos espíritos, né, os falsos profetas de antigamente, ele já há muito tempo nós já deveríamos ter cuidado com eles. Então vamos dizer o seguinte, na época do rei Saul, né, para quem já teve assim, contato com o Antigo Testamento, na época do rei Davi, então o profeta Samuel, que foi o que ungiu o rei Davi, o Davi, chega para Saul, que foi o rei anterior, e fala o seguinte, ó, Deus mandou você invadir tal aldeia e matar todo mundo, saquear toda a fortuna deles e não deixar ninguém vivo, sem prisioneiros. E acontecia isso. Então, imagina se Deus iria permitir que a criatura maltratasse ou matasse a própria criatura. Tem um contrassenso nisso, isso daí não é normal. Tá? Então, os profetas passavam as informações para pessoas importantes, né, líderes, reis, atribuindo aquelas informações como sendo vindas de Deus, e não era. Quem envolvia os profetas para passar esse tipo de informação era espírito trevoso, mas eles atribuíam isso a Deus. Então esse cuidado que nós devemos ter hoje nas reuniões mediúnicas para que doutrinadores, dirigentes de reuniões, médios não sejam enganados por esses espíritos, ela serve desde há muito tempo. Então hoje numa reunião mediúnica, se a gente não tomar cuidado, o espírito envolve uma mediunidade, fala que é Jesus, para todo mundo na mesa e para tudo aí. É Jesus que está aqui, vamos dar atenção. Então se a gente tem um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, um pouquinho de bom senso, né, a gente se liga ao mentor, espírito protetor, uma situação dessas, ela é barrada. O doutrinador de alguma forma vai tomar uma providência, no sentido de perceber que tem alguma coisa errada aí, e ajudar o espírito que, na verdade, mesmo que ele não admita, ou mesmo que ele não perceba, está em trevas, está em escuridão, está em sofrimento, né? Então, é isso que eu tinha para acrescentar. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Posso? Uhum. Adalberto, como é que está seu tempo? Só desculpa, É 8h21. Tá, dá tempo de sobrar uns 10 minutinhos? Tá tranquilo. Então tá, É vamos lá, rapidinho. Bernardo. Eu lembrei de uma passagem esqueci o livro, faltou. É o seguinte, quando André Luiz ele foi começar a escrever com o Chico Xavier, tá? Aí o Chico perguntou, qual o seu nome? Aí ele olhou de lado assim e falou, qual o nome do seu irmão? Ele falou, meu irmão chama André Luiz. Daí ele falou, pode me chamar de André Luiz, daqui por diante.
Então, ele quis dizer que quando o Espírito chegar, eu sou fulano, fulano, o nome é irrelevante, né? O nome é relevante. E como disse o apóstolo Paulo, escutai tudo e retém do melhor. Então, se o Espírito ele chega falando palavras que, na entrelinhas, semeia discórdia, nós vamos tem que ficar desconfiados. Só para finalizar, teve um dia na Liga Espírita, uma médium recebeu a comunicação, falou, e no final falou, sou Chico Xavier, e encerrou. Só isso. Para você ver, né? Para uma mediunidade ser envolvida por Chico Xavier, a pessoa tem que ter uma moralidade muito acima da média. Então, assim, não é fácil qualquer médium receber um espírito assim de luz como o Chico, né? Então, é uma outra cautela que nós devemos ter e observar, né? Tem alguma coisa errada acontecendo. Como é que Chico Xavier poderia estar aqui? Normalmente eles vão se aproximar de médium que tem, assim, uma compatibilidade de elevação muito próxima ao do espírito que está envolvendo, né? E transmitir uma mensagem que tenha importância e relevância, né? Também. Valeu, Bernardo. É isso aí, boa observação. Adalberto, Podemos começar? manda bala. Eu vou desligar a câmera porque eu vou fazer uma mudança de ambiente para a exposição, porque eu não tenho a didática e a memória que o Bernardo tem e muito menos o Júnior. Não tem Júnior memória nenhuma. É um computador com alguns cabelos, né? Tenho nada de memória, não. Eu só quero que depois você ligue a câmera para o pessoal te ver. Aí. Pronto, liguei. Estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Joinha, turma. Então tá Alguém bom. está ouvindo? Alguém não está ouvindo o Adalberto? A Kátia, a Rosana, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Beleza? Que maravilha. Jalene, Luizão. Então tá, vai bater um pouquinho de luz no meu óculos, porque eu estou me apoiando nas transparências que eu preparei para falar sobre o assunto, tá? E eu também, às vezes, faço exposição num centro aqui em São Vicente, e tudo que eu estudo eu aproveito para todos os lugares que eu possa aplicar, né? Então, eu aproveitei para fazer um tipo de uma apresentação para no futuro poder fazer quando for escalado, né? Então tá bom, queridos. Me presta só o celular, por favor. Nós vamos falar sobre perispírito. O Hélio pediu que eu, o Júnior e ele fizéssemos 3 apresentações. A minha seria sobre perispírito. Tá bom? E o que o Kardec nos falou na codificação sobre o que seria, por que chamaríamos este corpo de perispírito? Porque ele é como a semente de um fruto, é envolvida pelo perisperma, o espírito é revestido de um envoltório que chamamos de perispírito. Normalmente nas sementes você tem tipo de uma gelatina protegendo a semente, que depois você deixa secar para poder plantar. Então o perispírito é como essa proteção que nós temos, esse envolvimento de um material, um semimaterial que envolve o espírito. Então o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para nós, mas ainda bastante grosseira para os espíritos. Então nós encarnados não vemos essa matéria vaporosa, essa matéria sutil, mas os espíritos, ela chega a ser até grosseira, muito escandalosamente visível, né? E quanto maior a elevação do espírito, menos matéria semimaterial esse perispírito tem, que é a forma dele se apresentar, né? Então, o Hélio fala que em mundos de espíritos puros, como é a elevação de Jesus, já não tem mais corpo perispiritual, é só luz, né? E essa substância vaporosa, ela é suficiente para que o espírito consiga elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quer.
Então, é uma forma do espírito usar um corpo semimaterial e se deslocar. O espírito tira esse envoltório semimaterial, aquilo que a gente falou semana passada, que o Hélio me perguntou, do fluido universal. E cada mundo tem esse fluido característico, que está relacionado ao grau de elevação desse planeta, ao instante que esse planeta está, desse mundo está. Então o espírito pega esses fluidos em volta do planeta e constitui esse corpo perispiritual, o perispírito. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos, né? Se não me engano, no segundo livro do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, era o Cartas de uma Morta, que era um livro da mãe dele relatando como é que era a vida em Saturno e nas luas ali, de Saturno. E que são diferentes, né? Eles vivem numa outra dimensão e o corpo não tem materialidade, a consistência do que o nosso corpo tem, porque lá é diferente. Júpiter já é um planeta gasoso, então deve ser, talvez, um planeta mais elevado, porque nem o planeta é sólido, né? Ele é gasoso. Então, os espíritos de mundos superiores vêm até nós, mas é necessário que eles se revistam dessa nossa matéria. Isso daqui é uma coisa que, para mim, talvez eu tenha aprendido, mas estava meio esquecido. Então, quando a gente vê um espírito superior, ele precisa constituir o seu perispírito para a gente perceber ele, para os médiuns que têm evidência, vê-los, percebê-los, da matéria que o nosso planeta faz, que o nosso planeta tem, para ele poder fazer seu perispírito se fazer notado de alguma forma, tá? E esse envoltório semimaterial do espírito toma a forma que ele escolher. Isso a gente fala bastante, que tem espíritos que se caracterizam por uma determinada encarnação, onde ele normalmente teve uma maior elevação, né, quando ele é um mentor, ou quando ele aparece para algum querido, ele aparece com a aparência daquele querido que ele tinha. Então, quando a gente conversa com os espíritos nas reuniões, que o Luizão fez bastante com a gente, a mediunidade do Bernardo permitia, os espíritos identificam espíritos que se aproximam dele para ajudá-lo. E aí, nesse instante, esse espírito veste, tem aparência, molda o perispírito com a aparência que aquele que está se comunicando vai perceber que ele está ali, né? Não adianta ele assumir uma encarnação que ele não conhecia, que ele não tinha as características, da forma que ele conhecia, para poder sensibilizá-lo e poder despertá-lo com maior facilidade, né? Quem participou das nossas reuniões talvez esteja entendendo um pouquinho melhor do que nós, então se alguém tiver dúvida que não participou das nossas reuniões, por favor, fiquem à vontade para interferir, tá? E é assim que ele aparece algumas vezes. Ele aparece para a gente como? Em sonhos, quando nós estamos em estado de vigília, e podendo tomar a forma visível e mesmo palpável, né? Existem reuniões que não são tão frequentes e não têm, às vezes, tanta necessidade de que ocorram, que os espíritos se materializam. Meu pai teve a oportunidade de ir numa reunião, ele me convidou, eu não tive coragem. Eu tinha 16 anos, né? Ele foi numa reunião de materialização. E nessa reunião materializaram duas freiras, elas tocaram tipo de um tamborzinho, parece brincadeira, tocaram sanfona, levaram flores e distribuíram. Meu pai levou a flor para casa, né? Então a gente percebe quanta coisa que a gente ainda não imagina que exista, como pode acontecer, né? De que essas coisas se materializam a ponto da gente poder tocar nelas, né? E até levar para casa, como aconteceu com meu pai. E aí nós pegamos uma palavra que nós vamos utilizar bastante,
que é a estólise e histogênese. O que é estólise? É a dissolução, a decomposição, a destruição de alguma coisa material. No momento da morte física, a primeira fase que acontece, ela é chamada de estólise corporal. Por quê? O corpo vai começar a se degradar, se decompor, vai apodrecer gradativamente com a morte. E que, destituído do princípio vital que anima esse corpo, né, perde as características de vida e toda a estrutura celular se desfaz. Então, estólise é o começo da degradação do nosso corpo. E o nosso corpo conta com bilhões de vermes que se encontram na célula do corpo latentes e que se afloram logo que ocorre a morte. Então, essas próprias bactérias que nós temos dentro do nosso corpo vai ajudar a fazer essa estólise, a degradar o nosso corpo. E por que é importante a gente estudar a estólise corporal? Porque quando a gente desencarnar, existem casos em que quando nós desencarnamos, ou alguns desencarnados, presenciam esse fenômeno, esse processo de estólise, de degradação do seu corpo, ocasionam nesses espíritos que estão vendo ele sendo comido pelos germes, pelas bactérias, ocasionam sofrimentos terríveis para o espírito e causando um desequilíbrio mental muito grande. E eles veem isso pela visão do espírito. E o corpo físico ser consumido pelos vermes, pelo fogo, pela água e outros meios de decomposição, para eles é trágico. Só que eles estão vendo o corpo dele morrer já com os olhos do espírito. Então, aqui cabe uma observação que meu pai fazia muito para a gente, e a gente já ouviu isso, e tem na literatura, o Bernardo, que é mais leitor assíduo do que nós, né? Pelo menos do que eu, tem uma informação importante. Os corpos a serem cremados devem esperar um tempo mínimo de 72 horas. 72 horas são 3 dias corridos, para que o perispírito possa se desagregar totalmente do corpo físico. Só uma informação. Meu pai pediu, a única coisa que meu pai pediu para ele, não queria velório, não queria vela, não. Ele só pediu que fosse dado entre o período de morte de 4 dias. Ele pediu 90 horas para ser cremado. E pode ser feito isso nos crematórios. Essa é uma informação que eu queria dizer. Isso faz parte da rotina de um crematório, você pedir para ficar 3 a 4 dias, porque não é só o espírita que faz isso. Existem outras religiões que esperam intencionalmente vários dias para enterrar as pessoas. Talvez eles não tenham a mesma informação, o mesmo motivo para fazer isso, mas isso acontece, tá? Então, as pessoas que vivenciaram uma vida de trabalho, solidariedade, tentaram fazer o bem, praticar o bem, dificilmente eles veem esses quadros da vida espiritual. A grande parte dos desencarnados acompanha os seus restos mortais até o cemitério e presencia o próprio enterro. Dependendo da elevação, da informação que a gente tem, que a gente busca ao longo da nossa vida, a nossa fase de desligamento, de estólise do corpo corporal, a gente não assiste, porque ela não é uma coisa agradável, não é uma coisa legal de se ver, né? Então, aqueles que são mais elevados, que tiveram uma melhor encarnação, eles não se ligam a essas coisas e são afastados dessas visões. A segunda fase que ocorre quando a gente morre, o segundo processo que ocorre depois da morte, é a histogênese. A histogênese é o contrário da estólise, é a reconstrução. Então, quando a gente começa a apodrecer a carne, a deteriorar a carne, o espírito começa um processo de construção do
perispírito que ele vai usar para ter a vida no plano espiritual. Ou seja, a formação do corpo espiritual. Esse espírito vai ter um corpo, é um perispírito formado com uma matéria que faz parte do fluido, que faz parte de onde ele está e para onde ele irá, ou pela elevação dele. O momento em que o perispírito se agrega fora do corpo físico, se transformando num corpo de fótons, que são partículas luminosas, num corpo de luz, apresentando a forma humana. Então ele vai construir um corpo perispiritual, a gente falou no começo, que ele vai até poder mudar ao longo do tempo, depende da elevação dele e tal, do conhecimento. Ele vai poder mudar esse corpo, mas ele vai ser um corpo em forma humana, né? E essa fase não deveria ser desconhecido por nós. Por quê? Porque na Bíblia, nas cartas de Paulo, curiosamente a Miriam leu o Evangelho hoje da carta de Paulo avisando o pessoal, né, dos profetas, dos falsos profetas. E numa dessas cartas de Paulo, ele diz aos gentios que, isso é tirado da Bíblia, tá? Semeia-se corpo físico e colhe-se corpo espiritual. E o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Muitas religiões acreditam na ressurreição. Ressurreição seria você voltar a um corpo. Mas o que Paulo fala aqui é que a gente vai voltar a ter um corpo para viver no plano espiritual. Não voltar a assumir aquele corpo que a gente tinha aqui na Terra, mas sim a voltar a ter um outro corpo para o nosso espírito viver a vida no plano espiritual. Tá? Então, Paulo, que foi o maior seguidor de Jesus de todos os tempos, deixa claro que depois da morte vamos ressuscitar como aconteceu com Jesus, mas não com o corpo de carne como provém em muitas religiões. E aqui eu lembrei do Hélio, lembrei de alguns filmes, lembrei do Jean-Baptiste Stein, né, Júnior, ele fala bastante dele, que fala que eu vejo tudo que aparece sobre Jesus. E tem alguns filmes que falam que Jesus voltava e desaparecia, mesmo quando ele estava encarnado, antes de ser crucificado. E tem alguns filmes, tem um filme chamado Ressurreição, muito legal, tem no YouTube, Ressurreição. E Jesus volta. E na Bíblia mostra que Jesus apareceu para os apóstolos depois que ele tinha sido crucificado 6 vezes. Né? E depois ele ascendeu ao céu, foi quando ele teve a última aparição para os apóstolos. Né? Aí já na Galileia, acho que foi, né, Júnior? É Galileia ou Judéia? No lago lá de... Eu acho que foi nos lagos da Galileia, que ele reapareceu para os discípulos, né? Isso, foi a última, né, que ele foi embora. E nesse filme Ressurreição tem uma cena muito bacana desse desaparecimento de Jesus, depois de ter encontrado com eles lá na Galileia. É isso aí. Tá? Então, algumas religiões falam que ele voltou e depois sumiu, né? Então, com que corpo que ele apareceu? O corpo da carne já não era mais, era o corpo perispiritual. Esse novo corpo do espírito imortal será um novo instrumento do espírito nas dimensões do espaço infinito de Deus. Para ele voar, para ele levitar, para ele se deslocar, para ser percebido, ele usa o espírito, o corpo perispiritual que ele forma da onde ele está indo ou para o plano que ele está. E ainda através desse corpo fluídico que se processa a mediunidade, desde que se possa contar com a presença de um médium. Aqui os médiuns videntes podem nos ajudar, principalmente o Bernardo, né? Porque esse corpo fluídico é com que ele se comunica com a gente, que ele é visto. Em alguns casos, na psicografia direta, que a mão do médium é conduzida, é através do envolvimento do perispírito do desencarnado e do encarnado.
E esse perispírito dele tem a forma humana, como a gente falou agora há pouco, né? E a histólise corporal e a histogênese espiritual processam-se simultaneamente, automaticamente depois da morte. Um começa a morrer e outro começa a nascer. Morre o corpo, começa a nascer o perispírito do espírito imortal. Mas nem todos os espíritos passam por esse processo com naturalidade, porque nossas faltas diante da vida, leves, médias ou graves, influenciam a rapidez ou demora desses processos de transformação. E muitas vezes, alguns desses espíritos levam horas, dias, meses e até anos para completar a naturalidade desses processos de desorganização e organização depois da morte. O que quer dizer? Os espíritos mais elevados, eles além de não ver seu corpo degradar, eles voltam à consciência muito rapidamente, né? E tem esses espíritos evoluídos que levaram suas vidas pela ética, convivência junto aos outros, realizam a desagregação das moléculas e a agregação em minutos. E muitos deles se manifestam mediunicamente logo após a morte. E aqui tem um exemplo do livro que o Herculano Pires deixou uma mensagem 15 minutos depois da sua morte, demonstrando estar totalmente lúcido depois de seu desencarne. Então, ele desencarnou, depois de 15 minutos, ele já estava se comunicando e dando mensagens para as pessoas. Vou usar meu pai, acho que ele me ajudou a preparar sobre o perispírito. O meu pai tinha um professor na Federação Espírita, que era muito amigo dele, a gente até frequentava a casa dele, o filho dele estudou comigo no mesmo colégio, coincidentemente. Meu pai estava na Federação, trabalhando, e ele era chamado de Dr. Paulo, que ele era advogado. O Dr. Paulo apareceu para o meu pai na Federação e falava: Nino era o apelido do meu pai, Nino, eu estou passando aqui para dizer que eu fui passar por uma cirurgia e ela não foi bem sucedida e eu desencarnei. Eu queria que você ajudasse, eu não me lembro o nome da mulher, não vou falar, da esposa dele, dona não sei o quê, que ajudasse o Paulinho, que ele era muito rebelde, e ele foi pedir para o meu pai que, através da mulher dele, falasse para a mulher dele e que nós pudéssemos ajudar o Paulinho. Então você vê, ele tinha acabado de ser desligado do corpo, tinha morrido na mesa de operação e foi avisar meu pai para pedir ajuda a ele. Então mostra o mesmo exemplo aqui do Herculano Pires, que às vezes, dependendo da elevação do que o espírito e fez durante a encarnação, o desligamento dele é muito rápido, né? E o corpo espiritual, só para encerrar, ainda carrega consigo parte da matéria grosseira, sendo, portanto, diferente da energia que reveste o espírito imortal. E só com as reencarnações sucessivas e a iluminação gradativa é que o espírito vai se rarefazendo, tornando-se etéreo e sutil. Então, é aquilo que a gente falou para concluir. Conforme a gente vai evoluindo, estudando, prestando atenção, a literatura, o estudo é muito importante para a gente saber o que vai acontecer depois que a gente morre, para a gente não ser surpreendido nessa fase de desencarne, logo do desencarne. E pelo que a gente fez aqui, a gente é muito ajudado e assistido para que isso seja da melhor forma possível. E essa parte final que eu comentei com vocês tem a ver com Jesus. Jesus já não tem mais perispírito. Ele é luz, né? Então, que a gente possa fazer o melhor possível para a gente ter um perispírito formado com mais rapidez e a gente não ver o nosso corpo degradando. Então, vamos tentar fazer o melhor possível que a gente consegue aí, nesse instante nosso, com as nossas informações, com o nosso conhecimento para a nossa vida. Tá bom? Era isso, Juju. Fico à disposição. Adalberto, obrigado mesmo pela exposição do tema, viu? Ficou
Gostei bastante, ficou bem esclarecedor, né? E eu... Gentil, você é muito gentil. Não, imagina. E aí eu gostaria de ver aí com o pessoal, né? Para que vocês liguem os microfones e possam aí também tirar suas dúvidas, né? Conversar um pouco com o Adalberto, direcionarem aí as suas dúvidas ou acrescentar alguns comentários para o Adalberto que fez a exposição, viu, gente? Aí fica entre vocês. Eu vou só acompanhar aí, qualquer coisa, só chamar. Liga o microfone, Juju. Ô, Luizão. Adalberto, quando a gente morre, a gente fica com a aparência que está naquela idade. Por exemplo, se eu morrer com 90 e poucos anos, eu vou estar com aquela aparência? Essa pergunta é legal, Luizão. Isso a gente estudou. Se você vai aparecer para uma pessoa que te conheceu quando você tinha 30 anos, ela não vai te conhecer com a aparência que você tinha quando você morreu com 90. Então, lembra que nós comentamos que ele vai aparecer, vai fazer a forma do seu perispírito conforme o instante, né? Se identificando, por exemplo, para alguém que ele não via há 60 anos, com a imagem de 30. Porque se aparecer com a imagem de 90, ele não vai ser reconhecido. Se ele vai ajudar um espírito que está conversando na mediunidade e fala que ele foi o pai dele, ele tem que ter a memória dos instantes que ele conviveu com o pai, né? Então, de repente, o pai morreu muito jovem e já nasceu outras vezes, já teve outras aparências, ele vai para aquele espírito que o reconhece como pai, ele vai aparecer como pai, que pode não ser a aparência dele naqueles instantes anteriores. Né? Então, a aparência é diferente para dependendo de qual pessoa eu vou aparecer, né? Tem espíritos que assumem a aparência, o que eu comentei dos espíritos superiores ou mentores, que assumem a aparência no perispírito de entidades onde eles tiveram grande grau de elevação. E aí tem os nossos irmãos que aparecem como preto velho, né? Que são corrente de espíritos puros, simples, e que se apresentam da forma de negros, né? E espírito não precisa ser negro, ele se apresenta como um negro para ser identificado como uma pessoa simples, humilde, e às vezes ele se nomeia como uma pessoa simples, porque espírito elevado ele não quer sucesso, né? Que nem o Bernardo usou o exemplo do André Luiz. Ele não precisava falar quem ele é. Né? Não tem necessidade, ele não quer ter sucesso. Não é como a leitura da Mira, ele não quer ser um falso profeta de se nomear Jesus, se nomear um Moisés, né? Um famoso. Ele vai ser um preto velho, é o Zé. Né? A gente já viu alguns mentores, o Bernardo deve ter visto uma infinidade, talvez a Jalene e a Rosana, de espíritos que na comunicação se identificam como pessoas muito simples, muito humildes, né? E não usando nomes gloriosos ou famosos como a gente leu no Evangelho de hoje. Entendi. Tá bom, Pedro? Quem mais? O que eu já ouvi falar também... Você levantou a mão lá depois. Hein? Só um parênteses, o que eu ouvi falar também é que conforme o espírito ele é conduzido para tratamento nas colônias, conforme ele vai recebendo ajuda e tratamento no corpo espiritual, ele vai modificando a forma do perispírito, ele vai ficando mais jovial, né? Então, os traços da idade avançada, por exemplo, eles vão diminuindo com o passar do tempo e o passar do tratamento na colônia. Ele vai se rejuvenescendo, né? É o botox espiritual. Vamos dizer isso. Vamos lá, é isso aí, é só esse parênteses. Rapidinho, o Adalberto, Júlia, Diga. Eu sou médium vidente. Oh, que beleza. Dos 3 anos de idade, graças a Deus. Então conta pra gente. Eu perdi um amigo, ele tinha 21 anos e eu tinha 24. Eu estava recém-casada. E era muito amigo meu.
Ele me levou no dia do meu casamento, foi ele que me levou para a igreja. Que E um legal. ano depois que eu casei, ele faleceu de acidente. Nossa. Ele faleceu de acidente e daí alguns meses ele começou a me aparecer. Ele Olha. conversava comigo, É. só que ele aparecia com a feição de 13 anos de idade. Foi quando vocês se conheceram? Eu conheci ele a vida inteira. A vida inteira? Aí um dia eu perguntei para ele por que ele me aparecia menino, se ele morreu com 21 anos. E ele me disse assim: foi o tempo que eu fui mais feliz. Olha. Só isso ele me respondeu. Que legal, que legal. E eu também, o meu cunhado, irmão do meu marido, faleceu com 43 anos de acidente. E só que ele aparecia para mim com 19 anos, bem mais jovem. Só que para mim ele só chorava, foi outro lance, sabe? Foi um caso mesmo de trabalhar, precisei trabalhar com a minha sogra, eu já era espírita nessa época. Mas é verdade mesmo. Agora, essa palestra foi muito boa para mim hoje, viu, Adalberto? Obrigado. Imagina, você que ilustrou. Eu senti necessidade de falar essa experiência que eu tive com esse meu amigo. E ele me falou assim, eu te apareço assim, eu falei assim, foi o tempo que eu fui mais feliz nessa existência. Só me respondeu isso, com 13 anos de idade. Bacana. Obrigado, viu, Adalberto? Martina, eu que agradeço. O Bernardo deve ter alguma coisa para acrescentar aí. Não tem, Bernardo? Você que... É que eu sempre me lembro de alguma coisa que eu leio, né? Mas é difícil lembrar o livro, tá? Mas é que passa na cabeça. É que você narrou no caso do seu pai, né? Que ele recebeu uma visita de um amigo, né? Comunicando o desencarne. Isso. Então, o André Luiz, ele a equipe dele estava acompanhando uma senhora em desencarne. Tá? Teve o processo lá e tal, né? Aí a senhora desencarnou. Assim que ela desencarnou, ela saiu do corpo em alta velocidade, ganhou espaço. Aí o pessoal curioso falou: onde será que ela vai? Vamos acompanhar? Aí ela saiu da cidade, foi para outra cidade. Questão de segundos ela ganhou e chegou numa determinada cidade. Aí era à noite, né? E ela entrou no quarto e estava uma irmã dela dormindo. Ela se apresentou para a irmã dela. A irmã dela estava fora do corpo, né? A irmã dela olhou essa senhora e acordou. Daí ela falou: a fulana faleceu. Ela veio me avisar que faleceu. Né? Aí, mas eu achei interessante porque tem essa narrativa que você falou. Só isso, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Kátia, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Eu li. Tá me ouvindo? Tô, baixinho, mas tô. Eu li no livro No Mundo Maior sobre o desencarne do Dimas, né? Tá. E quando ele desencarnou, primeiro, o perispírito dele estava pesado. Estava relatando como se ele tivesse pesado, assim, tipo... Aí foi feita alguma coisa para voltar e aí depois ficar o perispírito na forma normal. Por que acontece isso? Por que aconteceu isso? Eu não consigo entender direito esse mecanismo. Legal. Juju, pode ajudar? Quando a gente desencarna, normalmente o perispírito está impregnado com alguns componentes que eles não servem para a vida do espírito desligado de assuntos materiais, né? Então, o perispírito, que é o corpo fluídico, ele é material, né? Conforme a gente já conversou sobre isso em outras lives, mas ela é uma matéria fluídica, ela é etérea, né? Ela é muito, muito menos densa, por exemplo, que o ectoplasma, tá? E muito, muito menos denso do que o corpo de carne. Mas o perispírito, durante o processo de desencarne, ele sofre transformações. E a cada passo dessas transformações, ele vai ficando cada vez mais etéreo. Tá? Porque porções fluídicas que compunham o perispírito, elas estão sendo desprendidas, elas vão sendo dispersadas. Durante o tratamento do Dimas, conforme é narrado pelo André Luiz, que vocês podem também verificar
no vídeo que eu mandei no grupo, acho que foi na semana passada ou semana retrasada, vocês podem perceber que várias porções fluídicas, elas são desprendidas do corpo espiritual. Então, Pega umas nuvenzinhas no vídeo, né, Júlio? isso, tá? Então a gente vai, o perispírito ele vai ficando cada vez mais leve e preparado para viver numa colônia, tá? Aqui na matéria, a preparação, o perispírito, ele tem uma composição diferente da do perispírito preparado para viver numa colônia espiritual, desligado da matéria, desligado do planeta, tá? Então são situações diferentes. É corpo espiritual, tanto aqui quanto lá. Mas a composição muda, de acordo com a necessidade do local onde o espírito vai. Até aproveitando para concluir, que nós estamos terminando o nosso tempinho, Kátia, o Hélio comentou que quando a gente tenta ajudar um espírito que está se comunicando através da mediunidade, a gente pede que os mentores dissipem os fluidos viscosos, malévolos, fluidos vitais, para esse espírito ficar mais leve para poder ser conduzido para o plano espiritual. Já começa o tratamento na própria sessão, desprendendo esses fluidos. No passe que a gente dá, a gente pede para que sejam retirados fluidos viscosos, malévolos, grosseiros, né, do nosso corpo, como também a gente pede no final da comunicação mediúnica, da psicofonia, que os fluidos desse irmão que envolveu o perispírito do médium sejam retirados do médium para ele não ficar com as sensações, dores, pelo envolvimento de fluidos desse espírito que estava em sofrimento, né? Se ele estivesse bem, ele não estava aqui na Terra ainda, né? Então é importante desprender esses fluidos para o perispírito ficar melhor. Tá bom? Tudo bem? Adalberto, eu acho que é o duplo etérico. Eu acho que é o duplo etérico. Os fluidos vitais, né? Ele pede para dispersar todos os fluidos que estão ainda impregnados nesse perispírito, né? Porque para ele se manter na Terra, ele ainda tem que consumir fluidos vitais, né? Para poder ficar aqui, né? Ele se alimenta dos fluidos vitais dos encarnados para poder ficar por aqui. É uma forma dele se alimentar. E manter os vícios, né? Que a gente fala também. Tá bom, queridos? A Rosana, acho que a Rosana está querendo falar alguma coisa. Não? É impressão minha, então? Tá bom. Então tá. Jalene, obrigado pela ilustração, viu? Foi bem importante. Obrigado, viu, Bernardo? Luizão. Nada, a experiência que a gente tem que trocar, né? É só você que pode Sabe, dar para essa experiência. Adalberto, a tua palestra hoje, ela foi muito importante para mim, porque eu já li muito, mas eu nunca tinha lido nada a respeito disso. E eu tenho várias visões assim, com amigos que já morreram. Sempre eles aparecem mais jovens. E sempre eles me dão a mesma resposta. E hoje eu entendi por quê. Que eu vejo eles mais jovens. Que bom. Eles não aparecem na forma que morreram. E assim, esse meu amigo apareceu para mim 3 vezes e uma outra amiga uma vez só. E foi só. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Temos acho que 1 minutinho, né? Temos que encerrar agora, tá? Que deu 9 horas e o encerramento ele é seguido de uma prece pelo grupo, por aquelas pessoas que nós já estamos acostumados a pedir recursos, a quem está sofrendo com problema de saúde, entre outras situações. Tá bom? Tá bom. Então eu agradeço a presença e a participação de todos, viu? Obrigado a todos. Pela Santa Miriam. E pedimos então, convido todos a elevarem os pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por esse encontro, pela live dessa noite. Pedindo então a ajuda dos mentores para que envolvam todos nós, em nossos lares, os nossos familiares, em bons recursos, em fluidos, boas energias e amor, que todos nós possamos preservar os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que esses tratamentos se prolonguem o maior tempo possível e que todos esses recursos eles sejam também direcionados para os irmãos do nosso grupo que necessitam de ajuda pela prece, cujos nomes e pedidos temos feitos ultimamente. Graças a Deus,
Graças a Jesus. Obrigado a todos pela participação. Podem ligar os microfones que vamos nos despedir. Gente, Obrigado a fiquem com todos. Deus. Obrigado. Muito importante. Seu Bernardo, obrigado pela participação, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rafael, Davi, Davizinho, Luizão, obrigado, viu? Boa noite. Obrigada. Valeu, Jalene. Obrigado, Rosana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana, Juju. Fica bem. Adalberto, obrigado pela exposição, parabéns. Obrigado Eu a que Bia agradeço pela a exposição. oportunidade do Evangelho. estudo. Ah, imagina. E manda um beijo na testa do Doctor. Deixa comigo, tá bom. Falou. Tchau, Beijão Jalene. pro Hélio. A sua comida aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, Luizão. Beijo pra Andréia. Tchau. Tchau. Fala, mandou outro. Falou, garoto. Tchau, gente. Tchau.